momento de pedir ao Antônio que fechassem todos os microfones para a gente dar início à nossa reunião, à nossa resenha da noite. Ok, Antônio? E, a partir desse momento, eu oficialmente estou dando início à nossa 29ª reunião ordinária do Rotary Clube de Ipanema, numa noite de quinta-feira no Rio de Janeiro, muito calor, mas temos também o clima ameno do nosso querido companheiro Pinho, em Portugal. Então, isso, com certeza, vai nos deixar uma noite muito agradável. Queria dar as boas-vindas ao nosso querido palestrante dessa resenha hoje, o nosso querido amigo Carlos Monjardim, e também estendo aos convidados, através do nosso querido Major Curvelo, do presidente do Ipanema Presente, aos convidados as boas-vindas, e também em relação ao meu querido governador Fávaro, estendo a todas as autoridades rotárias e rotarianos presentes a sua presença. Bom, gente, nessa noite, acredito com certeza absoluta, a gente vai ter uma noite muito gostosa, muito tranquila, que, de alguma forma, estamos mais uma vez sobre o impacto aqui no Rio de Janeiro, não num lockdown, mas algumas medidas restritivas e que, de alguma forma, afetam não só o Rio de Janeiro economicamente, mas a todos nós, cidadãos. Mas, com certeza absoluta, a gente, como rotariano, como empresários, executivos, líderes nos nossos negócios, vamos, com certeza, dar todo o apoio possível e necessário para que essa nova segunda, quiçá terceira onda que venha, seja menos avassaladora, apesar que a coisa realmente, a nível Brasil, estendeu bastante. Bom, mas este não é o tema da noite, só para dar as boas-vindas a todos. Nesse momento, eu passo a palavra ao companheiro Luciano Lunardelli para o protocolo dessa nossa noite. Muito obrigado, presidente Robert. Na tribuna virtual, Luciano Lunardelli Salomão, classificação Segurança Nacional, Marinha do Brasil, neste período como diretor de protocolo desta unidade rotária. É muito prazer, como o nosso presidente Robert já nos adiantou, a presença de um palestrante, Carlos Monjardim, pessoa bastante atuante na sociedade, principalmente no bairro de Ipanema, presidente da Associação de Moradores e Amigos de Ipanema, que vai nos brilhar com uma resenha, falar sobre da sua atividade, das suas conquistas no bairro de Ipanema. Também temos a presença da Débora Matos, também é de um programa de Ipanema, que é Viva Rio, a nossa companheira Eunice Caldas, nosso secretário executivo Antônio, companheiro Cláudio da Cunha Vale, governador Fávaro, do Rotary Clube Nova Iguaçu, Luiz Pinho, nosso companheiro mais distante, que está em Lisboa, nos assistindo e prestigiando a nossa reunião, companheiro Carlos Evaristo, já quase sócio honorário de nosso clube, Rotary Clube Rio de Janeiro, Porto Maravilha, Camila Fernandes, Davi Ferreira, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Rio Comprido, governador assistente, as novíssimas companheiras Norma e Flávia Vassel, Verônica Góes, também abrilhantando a nossa reunião, nosso querido Major André Curvelo, comandante da unidade do Operação Ipanema Presente, já fez uma brilhante apresentação no nosso clube. Muito bem-vindo, Major Curvelo, esteja sempre, quintas-feiras, às 8 horas, as portas estão abertas para vocês. O companheiro Marquinhos, nosso G7, companheira também de Ipanema, dos Cachorreiros da Paz, Ludmila Milito. Então, dou as boas-vindas a todos e que tenhamos uma excelente reunião, uma excelente resenha com o Carlos Monjardim. Devolvo a palavra ao nosso presidente Robert Barbosa. Obrigado, meu protocolo, pelo brilhante protocolo da noite. Em seguida, eu vou agora abrir ao período das comunicações. Então, esse é o momento que, se algum convidado, algum companheiro de algum clube, de alguma associação, queira usar da palavra para fazer algum convite, fazer alguma colocação, esse é o momento, é só levantar a mãozinha que o microfone será aberto, e apenas dizendo por que nós usamos dessa prática, fechamos todos os microfones, realmente para que a gente tenha uma atenção
bem focada num assunto. Robert, seu microfone está fechado. Bom, agora abriu? Abriu. Então, desculpe, acabei falando aqui. Vou passar agora ao período das comunicações. Então, esse é o momento que, se alguém quiser fazer algum convite, quiser fazer algum posicionamento, essa é a hora. É só levantar a mão. Então, qualquer rotariano, qualquer convidado ou alguma instituição que esteja com a gente aqui, não há problema nenhum, a palavra é franqueada. Só explicando aos senhores que a gente tem, por costume, sempre fechar todos os microfones, até no sentido de um respeito muito grande ao nosso palestrante, para que não fique... A gente sabe que a gente está em casa, então tem o cachorro, tem a porta, tem a televisão, e acaba o som não dando a atenção devida. Mas, a qualquer momento que a gente sempre aqui intervém, levantando a mãozinha, seja dessa forma ou no chat, tanto eu como a minha secretária, o nosso secretário executivo, estamos de olho e abrimos, então todo mundo tem direito à palavra aqui. Nesse momento, alguém gostaria de fazer algum convite, alguma colocação? Por favor, esse é o momento. Tem alguém aí, Luciano? Eunice? Acho que a Eunice quer falar, né? Acho que ninguém, não. Quem? Marcos Antônio, que quer falar. Então vai, Marcos, por favor. É só assim, é um pouco antecipado, mas como ela é uma porta-voz do nosso clube, atuante, está sempre se dedicando muito, promovendo todas as ações sociais, ela de uma certa forma, ela é a nossa... manda oração para a gente todos os dias, que possa ser que eu esteja errado, mas acho que na próxima segunda-feira a nossa companheira Camila vai aniversariar. Então, em nome de todos, desde já, viu, Camila? Antecipadamente, um feliz aniversário, é só isso. Tudo bem, isso aí, parabéns. Ela está agradecendo Parabéns, aqui. Ficou sem áudio o telefone dela. Tá bom, já está bebendo, já tem problema não. Tá triste. Valeu. Bom, não tendo mais ninguém, nós vamos então, ok? Ninguém mais tem quer a palavra. Ok. Nesse exato momento, então, acho que a Eunice está falando. Eunice, quer falar alguma coisa? Antônio, abriu o microfone da Eunice. Abre o microfone aí, doutora Eunice, por favor. Seu microfone está fechado, Eunice. Obrigada. O meu negócio aqui saiu. Estou voltando. Eunice, tem que abrir seu microfone. Abri. Foi. Ela está conseguindo, então. Ok. No final, então, a gente passa a palavra para a Eunice, porque ela não está conseguindo abrir o microfone lá. Eu não estou vendo. É isso mesmo, Antônio? Ela não está conseguindo abrir o microfone dela. Abriu Consegui agora. Eu não ouvi, me desculpe, Luciano, eu não ouvi que você tenha anunciado a nossa governadora assistente, a Zélia. Você anunciou? Alô, Luciano, está fechado o microfone. Ela não tinha entrado até aquele momento, eu ia anunciar no final da reunião. Tá bom, obrigada. Então, está anunciado, inclusive, é por isso que nós temos 2 momentos do protocolo. Nós temos 2 momentos do protocolo, no início da reunião e no final da reunião. Por quê? Porque, durante o horário, muitas pessoas vão entrando. Então, para que a gente não esqueça nenhuma autoridade, nenhum companheiro, a gente, no final, com certeza, o Luciano aí está linkado e focado. Então, só dando um esclarecimento aqui para todo mundo como é que a gente usa da rotina. Bom, nesse momento, 20h14, nós vamos ao grande momento dessa noite, que eu tenho chamado de uma resenha no Rotary de Ipanema. Porque palestrante fica aquela coisa pesada, né? De repente, os palestrantes têm que botar terno e gravata, vai para o Rotary, todo mundo acha que o Rotary ainda é aquela coisa do elitismo nacional. Não, já foi. É um clube de realmente empresários, líderes, profissionais, líderes, mas cada vez mais o Rotary está se renovando, está se reinventando, no sentido de ser um lugar de amigos, um lugar para ser feliz, e onde a gente possa realmente estar com toda a tranquilidade dentro assim de uma noite agradável. Então, hoje, nós vamos ter uma palestra
e que o tema é o associativismo para o bem comum, formando parcerias civil e o poder público. E quem eu vou estar convidando para essa resenha, para esse bate-papo, é o seguinte, nada mais do que é tanto o cargo que ele tem que eu botei aqui o mínimo, porque se ele fosse estender o currículo, a gente passaria aqui muito tempo. Mas é um grande amigo, eu atualmente presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade do Rio de Janeiro, também da Associação de Moradores e Amigos de Ipanema, e também presidente da Associação Comercial do nosso bairro Ipanema, vice-presidente da Federação das CDLs do Estado, é empresário, advogado e também é diplomado pela ESG, Escola Superior de Guerra em Políticas e Estratégias. E, obviamente, muitas coisas mais aí, que com certeza um grande companheiro, acima de tudo, um grande cidadão, um irmão. E eu, com vocês, nessa noite, tenho o prazer de trazer aqui uma das lideranças que cada vez mais, através de uma palavra mágica chamada harmonia, vem trazendo ao bairro. Quando eu digo de Ipanema, eu não digo mais só Ipanema, mas a zona sul do Rio de Janeiro, uma harmonia entre o comércio, entre a mobilidade. Temos muita coisa que fazer, mas ele vem com esse seu jeitinho, com essa forma de lidar com as pessoas, fazendo a diferença, e eu tenho acompanhado e fiquei muito feliz de ter aceito o meu convite hoje para uma resenha. Com vocês, o nosso querido amigo Carlos Bonjardim. Carlos, a palavra é sua, ele terá 30 minutos e, em seguida, vamos abrir a perguntas, que aí fica uma noite gostosa, da gente ter alguma dúvida aí, eu tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável. Por favor, companheiro. Meu querido presidente do Rotary Ipanema, meu irmão Robert, governador Fávaro, governador assistente Zélia, os companheiros do Rotary Ipanema, minha presidente do Viva Ipanema, Débora Matos, dos Cachorreiros da Paz, aí, nossa Ludmila Milito e todos. O Robert me deixou muito feliz com esse convite carinhoso do Rotary Ipanema para ter um bate-papo com vocês. Eu não cheguei a apresentar um slide, uma apresentação, mas para comentar sobre o que nós temos feito no bairro e dentro das entidades que nós participamos, o porquê é importante esse carinho, essa harmonia, esse associativismo para o bem comum. Antes de falar nisso, de falar nessas entidades hoje que a gente dirige, somando esforços, eu sempre falo que eu não sou protagonista de nada. Eu estou na liderança de determinadas entidades, de determinados serviços, porque eu consegui formar uma equipe de amigos e essa equipe de amigos vai juntando os pontos comuns, as necessidades, para que nós possamos, somando esforços, multiplicar os resultados. Então, essa é a minha filosofia de vida, é a minha filosofia de atuação no dia a dia. Até chegar nessa filosofia, é importante eu dizer que, durante a minha adolescência, eu tive uma escola muito importante nessa formação do que eu hoje considero a minha personalidade, que é a Ordem de Molay. É a parte juvenil da maçonaria, onde os jovens, através de princípios e orientações da maçonaria, têm uma verdadeira escola de liderança para formar o seu dia a dia. E esses princípios eu trouxe em toda a minha vida empresarial. Fiz minha vida empresarial e minha vida pessoal. Fiz faculdade de Direito, sou hoje dono do Grupo News Comunicação e da empresa Nada Consta. Praticamente, quem criou o cadastro positivo no Brasil fui eu, que eu vou comentar rapidamente essa peculiaridade para vocês, porque antes da lei do cadastro positivo vigorar, estava em tramitação no Congresso, eu tinha registrado a marca cadastro positivo no INPI e tinha criado uma empresa que se chamava Cadastro Positivo. E depois acabei vendendo essa marca e o nome da empresa para a Serasa Experian, para a Experian e para o SPC Brasil. Foi vendida para a Serasa, mas hoje em parceria com a SPC Brasil. Mas, na verdade, a marca pertencia a mim há alguns anos atrás. Mas vamos começar no trabalho associativo, porque eu acho importantíssimo o associativismo. Ninguém faz nada na vida sozinho. A gente tem que partir do princípio que as pessoas só conseguem realizar se conseguirem somar pessoas, equipes, somar personalidades do seu lado para realizar alguma coisa.
Há mais ou menos 2 décadas atrás, a Associação Comercial de Ipanema andava muito fraca, muito deficiente nas lutas dos interesses dos comerciantes do bairro. Eu era dono do Jornal de Ipanema, em Ipanema, que foi o jornal de bairro, um dos mais antigos criados no Rio, junto com o Pasquim. O fundador do Jornal de Ipanema foi o Mário Peixoto, e o Jornal de Ipanema foi fundado na mesma época do Pasquim. Até hoje nós temos edições históricas com as personalidades do Pasquim falando do Jornal de Ipanema, e por conta de ser dono do Jornal de Ipanema, fui convidado a ser diretor de marketing da Associação Comercial de Ipanema. Eu verificava naquela ocasião, que até hoje eu também tenho como princípio na Câmara de Dirigentes Lojistas, que muitos pequenos empresários não têm tempo de se orientarem da forma correta de como se devem gerir o seu negócio no dia a dia, como devem ter os apoios e as orientações necessárias do poder público. E naquela época, 2 décadas atrás, eu, quando entrei como diretor de marketing da Associação Comercial, eu comecei a inventar um monte de coisa na associação. O nosso presidente era o José Otão, da Natan Joias, na época. O Luiz Pinho era o dono do McDonald's na época, chamava Luiz Pinho também, era um dos vice-presidentes. A Casa Alberto, comerciantes antigos formavam a nossa diretoria da Associação Comercial. E devido a essas novidades que nós fomos criando na época, eu acabei vindo a ser eleito presidente da Associação Comercial de Ipanema, sempre procurando ajudar, orientar os comerciantes, trabalhar junto ao poder público nessas orientações. E com isso, o trabalho nosso da Associação Comercial foi progredindo. No primeiro governo do César Maia, eu também, durante muitos anos, trabalhei com a política. Eu fui assessor durante um período da vereadora Neuza Amaral, fui chefe de gabinete dela durante o mandato dela como vereadora do Rio. Terminando o mandato dela, fui assessor especial do prefeito César Maia em todos os governos dele, nos 3 governos, e com isso a gente ia adquirindo um traquejo com o poder público, com a iniciativa privada e tudo. E uma das coisas que eu aprendi na vida, nesse trânsito entre poder público e iniciativa privada, é que quando você está no poder público, e como na vida em geral, a gente tem que ter muita humildade. Humildade por quê? Porque você hoje está com poder, está dentro de uma determinada situação que ela pode modificar daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Então, uma das coisas que eu sempre prezei quando estava junto ao poder público, trabalhando com o poder público, como assessor do César Maia, era ser carinhoso e me dar com todas as pessoas da prefeitura, desde os escalões mais altos até a funcionária que servia o cafezinho. Isso me garantiu, com o passar dos anos, que mesmo depois que passaram os governos e eu não estava mais na prefeitura, até hoje eu me orgulho de chegar na prefeitura e ver algumas senhorinhas que são funcionárias concursadas do café da Secretaria de Educação. Quando eu chego, encontram comigo em algum corredor da prefeitura, vem com aquele sorriso grande, me dá um abraço e um beijo. Então, devido a isso, eu fui aprendendo também com o tempo que a gente tem sempre na vida que somos amigos. Nós não somos nada, nós não temos título nenhum. Na vida, a gente só é importante por aquilo que a gente realiza. E dentro daquilo que a gente realiza, você tem que ter uma habilidade. Essa habilidade a gente só encontra com o tempo, a habilidade de lidar com as vaidades do ser humano, com o modus operandi de cada pessoa, que cada pessoa tem a sua vaidade, cada pessoa tem o seu jeito de agir. Então, a gente tem sempre que ter esse cuidado e procurar sempre o mais importante, a mais-valia daquela pessoa. Bom, aí, como presidente da Associação Comercial de Ipanema, nós fomos desenvolvendo há 2 décadas vários trabalhos em prol e benefício dos comerciantes de Ipanema. Na época do projeto Rio Cidade em Ipanema, todas as nossas calçadas estavam com tapumes, os comerciantes sem conseguir vender.
Nós fomos bater na porta do prefeito e conseguimos do prefeito colaborar e dar um fôlego maior ao comércio de rua de Ipanema, e sempre trabalhando para que o comércio de rua de Ipanema pudesse concorrer de igual para igual com os shopping centers, onde o consumidor tem uma facilidade maior de segurança, conforto. Então, sempre existiu essa necessidade. Pouco tempo depois, começou a surgir no bairro de Ipanema a necessidade também de nós reestruturarmos a Associação de Moradores de Ipanema, porque o antigo presidente da associação já tinha deixado de ser presidente há muito tempo, não tinha eleito nova diretoria, então houve a necessidade de reestruturação da associação. E uma grande amiga nossa, que era, na época, Glória Roland, foi eleita presidente da Associação de Moradores e Amigos de Ipanema. E a Glória me pediu que eu, na época, ficasse como vice-presidente dela na Associação de Moradores. Eu falei assim, Glória, eu não tenho tempo de cuidar de associação comercial, meus negócios, ainda cuidar da Associação de Moradores. Não, você fica como vice-presidente para ir me ajudando. E assim foi, começaram a surgir as necessidades prementes da Associação de Moradores, e houve uma infelicidade, 1 ano e meio depois, da Glória ter falecido numa operação, numa cirurgia que ela fez, e eu assumi também a presidência da AMAI, da Associação de Moradores e Amigos de Ipanema, fundada em 1977. A Associação de Moradores e Amigos de Ipanema hoje tem 1.600 associados entre os moradores da região, e temos as nossas mídias sociais no Facebook, internet, e participamos dos grupos de WhatsApp em parceria com o Vive Ipanema, que é de uma pessoa maravilhosa, que é a nossa Débora Matos, que é a presidente do Vive Ipanema. E, junto com esse trabalho com a AMAI, começou a haver uma demanda maior, porque o trabalho comunitário, o trabalho do dia a dia da comunidade, é muito mais necessário e muito mais corrido do que um trabalho comercial propriamente dito, que é mais estruturado e tem parâmetros mais organizados. Bom, no meio dessa confusão toda, surgiu também no ano de 2002 um convite para que eu assumisse a presidência da Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio de Janeiro, porque a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas estava, no ano de 2002, criando uma intervenção no SPC aqui do Rio de Janeiro e criando a Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade do Rio de Janeiro. Porque em todas as cidades do Brasil, as CDLs são câmaras. Você vai a Niterói, é Câmara, Duque de Caxias é Câmara, e todos os municípios do Brasil, as CDLs são câmaras. E no Rio nós tínhamos uma situação diferenciada, que eu não vou entrar agora nesse foco aqui. E em 2002, eu assumi, então, a presidência da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade do Rio de Janeiro, que passou a ser a única e exclusiva operadora do tradicional SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Hoje, na Câmara, já fui reeleito 2 vezes, assim como na Associação de Moradores e na AMAI, também já fui reeleito mais de 2 vezes. A última eleição que nós tivemos na Associação Comercial foi concorrente comigo na eleição o Johnny, da Casa do Pão de Queijo. Ele teve 5% dos votos e eu tive o restante dos votos do comércio do bairro. Então, foi uma demonstração do carinho que as pessoas têm pelo nosso trabalho. Na Câmara de Dirigentes Lojistas hoje da cidade do Rio de Janeiro, que opera o SPC, e desde 2012, num acordo comercial feito com a Serasa Experian, porque em 2012 uma outra entidade que existe aqui no Rio se juntou com a Associação Comercial de São Paulo e tentou formar um banco de dados concorrente do SPC, com uma sigla, inclusive, similar, SCPC, tentando, com isso, dominar o mercado e passar a ser dono do cadastro dos bancos de dados do país, ter o monopólio do serviço no país, porque o Serasa, até 2011, era concorrente do SPC, era o nosso maior concorrente.
Só que essa iniciativa dessa outra entidade foi um tiro no pé com bola de canhão. Por quê? Porque quando aconteceu isso em 2011, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que é a dona da marca registrada SPC no INPI e é a dona do provedor central de dados, a qual são ligadas 8.000 cidades brasileiras, as CDLs de 8.000 cidades brasileiras, que administram os dados dos consumidores de todo o país, a Confederação, na época, quando da criação desse banco de dados concorrente do SPC, determinou que todas as 8.000 cidades rompessem os links de intercâmbio de dados com estas entidades que criaram o banco de dados concorrente. Essas entidades que integravam a rede do SPC foram expulsas da rede, foram expulsas do sistema CNDL. A Câmara passou a ser mais do que nunca a única entidade, a Câmara do Rio de Janeiro de Dirigentes Lojistas, a única exclusiva operadora do serviço na cidade, e o Serasa deixou de ser nosso concorrente, porque não interessava a Experian na Inglaterra, que é dona do Serasa, que essa nova empresa de banco de dados criada em 2011 tivesse sucesso no Brasil e crescesse, porque por trás dessa empresa estava o investimento da Equifax americana, que no exterior é concorrente da Experian, que é dona do Serasa. Então, quando tudo isso aconteceu, o SPC Brasil assinou um acordo comercial com a Serasa Experian e passamos a integrar as bases de dados dos dois maiores bancos de dados do país, Serasa e SPC, um lendo o outro, integrando as bases de dados, com uma cláusula de reserva de mercado às câmaras de dirigentes lojistas que operam o SPC Brasil. Qual é a cláusula? O Serasa pode fornecer somente a grandes clientes acesso à base do SPC. Não pode fornecer nem a médios nem pequenos. E quando oferece a consulta do SPC no seu sistema, cobra uma tarifa a mais. Já nós, do SPC Brasil, não. Podemos atender qualquer nível de cliente, micro, pequeno, médio, grande, com a consulta integrada dos dois bancos de dados e com a tarifa única. Com esse acordo comercial em 2011, o SPC Brasil se transformou no maior banco de dados da América Latina. E desde o início do ano passado, fomos autorizados e credenciados pelo Banco Central a operar o cadastro positivo. Somos nós que operamos o cadastro positivo na cidade do Rio de Janeiro. Porque o que é o cadastro positivo? O cadastro positivo é o acesso que nós temos hoje ao histórico dos últimos 12 meses de todos os consumidores do Brasil de pagamentos em todas as empresas e no sistema financeiro. Mesmo as empresas que hoje não são associadas ao SPC Brasil, se elas emitiram algum tipo de boleto, algum tipo de carnê, uma concessionária de luz lá no Maranhão e tudo, e isso entrou no sistema bancário, nós temos a ficha daquele consumidor dos últimos 12 meses, se ele pagou em dia a conta de luz, se ele pagou em dia a conta de água, se ele pagou o colégio da filha dele, o carnê do colégio, se ele pagou o cartão de crédito, e em cima do comprometimento, aliás, do pagamento pontual dele durante esses 12 meses, nós fazemos o score do cadastro positivo para que aquele consumidor seja avaliado pelo seu comportamento creditício. E isso é comparado com o cadastro negativo, porque, às vezes, uma empresa deixa de fornecer um crédito ou uma venda a um cidadão, às vezes da classe B, isso acontece muito, porque a pessoa está com o nome sujo. Mas você vai ver, é um restritivo de uma geladeira que ela comprou na Casa Bahia e que não comprou nem para ela, emprestou o CPF para comprar para um parente, o parente não pagou a geladeira. Mas, se você olhar o comportamento dela de pagamento nos últimos 12 meses, ela foi pontual com os pagamentos da luz da casa dela, do telefone dela e tudo. Então, hoje, o nosso sistema é integrado, o cadastro negativo mais o cadastro positivo. E nós atendemos na cidade do Rio de Janeiro hoje 37.000 empresas associadas diretamente à nossa entidade ou ligadas aos 32 sindicatos do sistema FEComércio RJ. Porque no ano de 2011 também, dentro desse espírito de parceria que forma a minha administração,
Eu, quando assumi digamos assim, a exclusividade da operação de todo o serviço na cidade do Rio, eu resolvi abrir o serviço da nossa entidade para todos os sindicatos do sistema FEComércio. De modo que, hoje, quando qualquer filiado a qualquer um dos sindicatos do sistema FEComércio quer ter acesso ao SPC Brasil, para ter acesso conjunto SPC e Serasa, somos nós, a Câmara de Lojistas do Rio de Janeiro, que habilita as senhas, os logins de acesso e cadastra os contratos dessas empresas para ter acesso ao sistema. Então, hoje, com as nossas empresas diretas e os indiretos através do sistema FEComércio, nós atendemos na cidade 37 mil pessoas. E por conta, 37 mil empresas, aliás. Por conta disso, o que acontece? Nós estamos permanentemente vendo as demandas que são necessárias na comunidade, naqueles outros ambientes onde nós lidamos no dia a dia. E antes de falar dessas demandas, eu vou citar aqui duas pessoas carinhosamente que estão aqui assistindo a palestra, que é a nossa Ludmila, dos Cachorreiros da Paz, e a nossa Débora Matos, do Viva Ipanema. Antigamente, existia uma preocupação de você querer organizar e trabalhar pelo seu bairro somente no intuito de ter uma preponderância, de ter uma projeção, principalmente quando existiam os jornais de bairro do Globo, que hoje estão quase falidos. Nós víamos uma série de associações de moradores fake que existiam, que essas associações de moradores só existiam porque, vez ou outra, algum jornalista do Globo de Bairro entrevistava uma ou outra pessoa, essa pessoa aparecia no noticiário como o pretenso presidente da associação do lugar tal. Mas, depois que diminuiu-se essa história dos jornais de bairro, só restaram mesmo, no dia a dia das comunidades, aquelas lideranças comunitárias que trabalham, que realizam alguma coisa e que fazem alguma coisa. E nós descobrimos em Ipanema uma figura extraordinária que trabalha para o bem comum, como é o tema da palestra, que é a Débora Matos. A Débora Matos, do Viva Ipanema, é uma pessoa incansável. Eu digo sempre que eu me casei com ela institucionalmente, porque nós não fazemos nada no bairro sem estarmos juntos. Então, começou primeiro essa união nossa da AMAI, Associação de Moradores de Ipanema, com o Viva Ipanema, pela capacidade de trabalho, de dedicação, de paciência que a Débora Matos tem com os moradores, pela sua capacidade de articulação. Logo em seguida, nós conhecemos a Ludmila. A Ludmila é uma pessoa extraordinária. Ela é um líder de um grupo de protetores de animais e proprietários de animais do entorno da Praça Nossa Senhora da Paz, que reúne quase 400 pessoas. E essas aproximações, essas uniões, foram se dando de uma maneira assim, natural. Natural porque o que cada um de nós faz é para o bem coletivo do bairro. Nenhum de nós quer ser protagonista de nada, nenhum de nós quer aparecer mais do que o outro. Nós queremos sempre unir esforços para um bem comum, para aquele bem da coletividade. E assim tem sido esse trabalho. Eu vou citar para vocês, por exemplo, nós tivemos um sucesso recente em unir os 3 grandes grupos de protetores de animais em Ipanema e criamos o IPAPETs, que vai completar um mês agora. Nós tínhamos 3 grandes grupos de protetores de Ipanema. O Dogs da Osório, que reúne também mais ou menos umas 200 a 300 pessoas, proprietários de animais e protetoras. O Cachorreiros da Paz e os Dogs lá do Jardim de Olá, onde mora, inclusive, a nossa vice-presidente da Maia Gleides, que é a líder lá do Jardim de Olá. Só que esses grupos, cada um estava separado e cada um tinha as mesmas necessidades e não tinham orientações de como juntar essas necessidades dentro de um pacote, organizar para poder atender a proteção necessária aos animais de Ipanema em situação de rua. O que nós fizemos? Eu conversei com a Débora,
Falei assim, vamos unir todo mundo. As protetoras que não se dão, ou que com grupo A, com grupo B, que não se entendem, cada uma pensa de uma maneira, vamos sentar todo mundo numa mesa, trazer para uma sala e vamos ali unificar os pensamentos, os 3 grupos participarem de um projeto, aonde nós, da Associação de Moradores, do Viva Ipanema, que tem uma habilidade institucional, organograma, CNPJ para poder responder juridicamente pelas coisas, vamos montar um SUS animal. Não tem o SUS do ser humano, vamos montar o SUS animal. E nasceu daí o IPAPETES, que já nasceu com já nasceu com uma notinha na coluna do Anselmo Góes, que deu uma repercussão danada por causa da notinha no Globo, e com isso nós conseguimos unir o trabalho dos 3 grandes grupos de animais do bairro, criando o IPAPET. Reunimos com o secretário municipal de Defesa dos Animais, o secretário estadual também de Defesa dos Animais, vendo o que tinha no poder público que poderia ser usado pelo grupo e o que estava faltando nós íamos providenciar com a iniciativa privada. Qual foi a nossa surpresa? Criamos uma harmonia, uma união entre todos esses grupos de animais de Ipanema e o IPAPETES hoje já está dando medicamentos aos animais, castração dos animais, tudo de forma organizada, com essa união de propósitos, com essa união de objetivos. Bom, Feira Hippie de Ipanema, outro símbolo do associativismo para o bem comum. Eu me incomodava muito, como presidente da AMAI, da Associação de Moradores e Amigos de Ipanema, as dificuldades que os nossos 520 artesãos da Feira Hippie passavam. A situação da Feira Hippie de Ipanema é o seguinte: a Feira Hippie de Ipanema é subordinada a uma legislação obsoleta, arcaica, que é a legislação das Ferartes, aonde, diferenciada de outras feiras particulares, que tem um produtor da feira, tudo organizado, bonitinho, conseguem custos menores para as barracas, para fazerem o seu trabalho, a Feira Hippie de Ipanema é amarrada numa legislação que parece da União Soviética. As barracas têm que ser aquelas barracas de ferro horrorosas, não podem mudar o tipo de barraca, a barraca enferrujada há 200 anos tem que manter aquela barraca daquele jeito. Para se fazer qualquer coisa na Feira Hippie, tem que haver uma autorização formal da Secretaria de Cultura. Por conta disso, a Feira Hippie de Ipanema foi ficando degradada todos esses anos. Fora isso, nós tivemos um concurso alguns anos atrás, porque os artesãos da Feira Hippie só têm licença para expor se passarem no concurso. É uma coisa pública, é igual licença de táxi. Aí, há uns anos atrás, foi feito um concurso em que houve uma maracutaia danada no concurso e só entraram como novos artesãos na Feira Hippie os próprios professores do Calouste Gulbenkian, que julgaram o concurso. Então, isso foi questionado na Justiça, surgiram vários processos contra a Prefeitura, e, na prática, nós ficamos, durante 20 anos, com 60 artesãos trabalhando na feira sem licença. Pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas de idade, que trabalhavam no seu dia a dia com receio de terem sua barraca recolhida pela fiscalização, apreendida, sem poderem continuar o seu trabalho. Durante o governo, e fora isso, os outros 520 artesãos que integram a feira, alguns foram morrendo, outros, não, durante os anos que se passaram, não seguiram as determinações legais para a renovação das suas licenças, e isso tudo tinha que ser revisto, de modo que até o início do mês passado, a Feira Hippie de Ipanema, para surpresa de todos os amigos, era uma feira que estava cheia de ilegalidades. Ilegalidades, entraves para funcionar, para progredir, para se tornar realmente um ponto turístico do bairro bonito, uma ambiência saudável de negócio para os seus artesãos. Durante o período grave de confinamento, a maior parte dos artesãos passou necessidade, passou fome, porque não conseguia trabalhar, não podia trabalhar,
e não tinha ninguém para dar auxílio nenhum, não conseguiram auxílio da prefeitura, conseguiram o auxílio presidencial, auxílio federal, mas não tiveram por parte da prefeitura antiga apoio nenhum. Eu passei os últimos 4 anos do governo Crivella batendo na porta do prefeito, da prefeitura, tentando resolver o problema da Feira Hippie de Ipanema. Ia lá, ficava humildemente, às vezes, tomando um chá de cadeira no gabinete da Secretaria de Cultura, mas com a paciência para resolver o problema dos nossos artesãos. E falo isso também, é importante citar uma coisa. Eu comentei no início aqui da palestra das funções que eu tive no poder público, nas outras organizações, e eu acho importante dizer também que em todos esses períodos da minha vida, eu nunca cheguei para nenhuma autoridade pública e pedi nada particularmente para mim. Toda vez que eu solicitei alguma coisa para uma autoridade pública, foi para atender terceiros e para atender a coletividade. Então, em relação à Feira Hippie, nós fomos... porque eles não tinham essa articulação, não sabiam como pedir, não sabiam como se organizar. Então, no final do ano passado, eu ajudei os artesãos a criarem a Associação dos Expositores da Feira Hippie, que foi agora legalizada. E quando chegou o governo Eduardo Paes, o que nós fizemos? Primeira semana de governo, fui bater na porta de uma pessoa extraordinária, a qual eu sou apaixonado por ela há 25 anos, que chama-se Laura Carneiro. Eu falei assim, Laura, você precisa nos ajudar a resolver o problema da Feira Hippie de Ipanema, porque acontecia isso. A Feira Hippie, para ser recadastrada, depende da Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura, para fazer o recadastramento, não pode ser ela, tem que ser a Secretaria da Ordem Pública. É um imbróglio que isso não se resolve nunca. E os pobres dos artesãos ficam igual peteca lá, gente idosa, gente humilde, pobre. E a Laura, na mesma hora, ligou para o Gabinete da Cultura, pediu para a subsecretária subir na sala dela. A subsecretária pediu que eu explicasse mais ou menos essa história da Feira Hippie. Marcamos uma reunião 15 dias depois no gabinete da Secretaria de Cultura com a comissão diretiva da Feira Hippie. A Laura assumiu a liderança da reunião, mesmo com o secretário de Cultura lá do lado dela. O Marcos é uma pessoa extraordinária também, mas aceitou as orientações que a Laura estava dando. E a Laura, na mesma hora, eu falei assim, olha, para resolver isso, o que precisa? Um recadastramento. Vai demorar quanto tempo para a cultura fazer o recadastramento e para que o prefeito possa mandar para a procuradoria, depois baixar um decreto, ver o que vai fazer para legalizar tudo? Vai demorar 1 ano na Secretaria de Cultura para cadastrar todo mundo. Eu falei assim, olha, não tem cabimento, 1 ano. 1 ano vai acabar o governo e os pobres coitados da Feira Hippie ainda vão continuar na mesma situação. A Laura parou a reunião, na mesma hora ligou no celular para o secretário da Ordem Pública, e falou assim, Breno, precisamos fazer isso, vamos formar uma força-tarefa para que você pudesse nos ajudar, e nessa força-tarefa nós resolvemos esse imbróglio da Feira Hippie em 30 dias, e o prefeito finalmente acabar com essa angústia da Feira Hippie de Ipanema, e assim foi feito. Então, aí vem mais uma vez o associativismo para o bem comum gerando parcerias. A Laura conseguiu juntar os 3 secretários, atendendo ao nosso pedido, à nossa demanda. Começamos, no domingo passado, o recadastramento de todos os artesãos da Feira Hippie para acabar, em definitivo, com esses anos de angústia daqueles que trabalhavam sem licença, com medo de perder o seu emprego, e organizar definitivamente a Feira Hippie. O recadastramento sendo feito na base do projeto Ipanema Presente, aonde a Câmara de Lojistas disponibilizou todo o maquinário, computadores, e numa parceria com a Vivo, internet banda larga, para a equipe da prefeitura poder fazer o trabalho de recadastramento. Bom, aí falamos em Ipanema Presente. Esse é um dos grandes orgulhos que eu tenho hoje. O meu comandante aqui, o nosso comandante Major Curvelo está assistindo, é um dos grandes orgulhos que eu tenho como morador do bairro,
e líder de 2 associações do bairro, a de moradores e a comercial. No início do governo Witzel, eleito governador Witzel, ainda não tinha tomado posse. Nós tomamos conhecimento, por eu participar da liderança de outra entidade a nível da cidade, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, chegou ao meu conhecimento que iria ser implantado o Leblon Presente. Ia ser implantado o projeto Segurança Presente no Leblon apenas. E quando eu soube disso, eu corri para pedir ajuda ao vice-governador Dornelles. Eu falei assim, Dornelles, você tem que tentar marcar uma reunião junto com o governador eleito, com a equipe de transição, para nós conversarmos, porque não tem cabimento implantar o Segurança Presente no Leblon, porque sem implantar em Ipanema. Porque se implantar somente no Leblon, sem implantar em Ipanema, a bandidagem, a mancha criminal vai sair do Leblon e vai vir assaltar em Ipanema. Vai vir para as lojas de Ipanema e tudo, e o nosso comércio de Ipanema é um comércio com perfil de shopping a céu aberto, que dentro das características do projeto Rio Cidade. Aí, finalmente, o governador eleito aceitou o nosso pedido e decidiu, junto com a criação do Leblon Presente, criar o Ipanema Presente também. E nós estivemos juntos com o governador inaugurando o projeto Ipanema Presente. Foi fundador, como comandante inicial do nosso projeto, o capitão Crivelde, na época capitão, hoje major, que era uma figura também extraordinária, como é o Major Corvelo. Amigo, participativo, meu irmão de maçonaria, e nós tínhamos que dar apoio, tínhamos que dar alguma estrutura para eles poderem trabalhar. Então, tivemos também a felicidade de, logo desde o início do Ipanema Presente, a Câmara de Dirigentes Lojistas e o SPC do Rio de Janeiro assumiu os custos da implantação e até hoje da manutenção mensal da base do Ipanema Presente, que são os 2 contêineres na Praça General Osório, que são a base mais confortável e mais estruturada do projeto Segurança Presente na cidade do Rio de Janeiro, contando com 2 contêineres, ar-condicionado, espaço, armários para os policiais guardarem suas coisas, armas, banheiro feminino, banheiro masculino, e ainda com a concordância do nosso Major Corvelo, desde alguns meses atrás, um dos banheiros passou a ser utilizado e disponibilizado também todos os domingos aos artesãos da Feira Hippie de Ipanema, que era outra vergonha. Os artesãos iam trabalhar, não tinham banheiro para ir ao banheiro. Tinham que pagar R$15 em cada bar e restaurante do entorno da praça para poder fazer uma necessidade. Então, era uma coisa degradante, vergonhosa. Então, conversando com o nosso comandante, eu falei assim, comandante, aos domingos, a feira coloca aí um funcionário para fazer manutenção, limpeza de um banheiro, e o senhor concorda em deixar o banheiro para os artesãos usarem? E isso foi um sucesso. Atendeu todo mundo, a nossa Feira Hippie ficou feliz da vida. Da mesma maneira, nós colaboramos, dentro desse espírito das entidades do bairro, há anos atrás, para a quadra e o som da quadra da Escola de Samba Alegria da Zona Sul, no Morro do Cantagalo. Até hoje, o pessoal da escola tem um carinho por nós, pela Associação de Moradores, pela nossa ajuda. E o presidente de anos atrás, quando nós demos essa colaboração, é hoje novamente o presidente, que é o Bonifácio, da Alegria da Zona Sul. Então, dentro desse espírito de união, é que eu acho importante o tema da palestra, o associativismo para o bem comum. Aí, citando mais um exemplo, a nossa ex-subcomandante do Ipanema Presente foi designada nova comandante do Centro Presente, passou a ser agora comandante do Centro Presente. Aí nós tomamos conhecimento, fomos lá fazer uma visita, de que a base dos policiais do Segurança Presente na Central do Brasil era uma tenda. Quando chovia, eles tinham que sair correndo com a tenda para baixo do ponto de ônibus para não se molharem. Quer dizer, uma vergonha.
Como é que você quer exigir um policiamento dedicado, interagindo com a comunidade, sem dar o mínimo de conforto ao policial, ao agente de segurança pública que está fazendo aquele trabalho? Então, em homenagem à nossa subcomandante, hoje chegou o container da nova base do Centro Presente na Central do Brasil, que é financiada também pelo SPC do Rio de Janeiro e pela Câmara de Dirigentes Lojistas. Então, resumindo esse tema da palestra, o nosso foco nessa interação com o bairro, aos companheiros, tem muito a ver com a filosofia do Rotary. O Rotary é uma entidade, uma associação de prestação de serviços que reúne empresários e membros da comunidade para o bem comum, para atividades em comum. Esse tem sido o nosso espírito na Associação de Moradores de Ipanema, na Associação Comercial, na Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade. Agora, durante a pandemia, dentro desse espírito comum, agora voltando um pouquinho para o SPC, nós criamos 2 linhas de crédito com fundos de investimentos com baixos juros para conseguir tirar os nossos comerciantes das mãos do grande sistema financeiro, porque no aperto o comerciante precisa de um capital de giro, de um empréstimo, vai cair na mão do gerente que vai querer empurrar um seguro de vida, juros altos. Então, nós tivemos esse cuidado também de, durante a pandemia, fechar parcerias com fundo de investimentos para poder propiciar linhas de crédito aos nossos comerciantes associados com baixos juros. E esse é o tema geral do nosso trabalho, presidente Robert. Eu gostaria agora de deixar um espaço aí para palestras, para perguntas, né? Porque essa tem sido a nossa filosofia de trabalho em Ipanema, o associativismo para o bem comum e parceria com o poder público, no bem comum, unindo as pessoas dos segmentos que trabalham para aquele mesmo objetivo, para nós conseguirmos uma força maior para a realização daqueles objetivos, e na parceria com o poder público, não somente chegando ao poder público para cobrar, para reclamar, mas chegando junto ao poder público para oferecer sugestões, iniciativas concretas de parceria, somar esforços para que, através desse somatório de esforços, nós consigamos trazer algum bem para a coletividade. Muito obrigado, presidente. Carlos Monjardim, muito obrigado pela resenha. Realmente tivemos uma aula de associativismo. Só faltou no teu currículo professor, porque você deve ser professor de alguma instituição, porque a sua oratória, a sua colocação, a forma em que você conduz essa resenha nos deixa todos presos nessa informação. Eu gostaria, quem quiser fazer a pergunta, é só levantar a mãozinha, eu vou fazer a primeira, mas é só levantar a mãozinha. Eu peço aí ao Lunardelli, a Eunice, que me deem uma ajuda, e que é o seguinte, o próprio Antônio, né? Caiu aí a Eunice, é o seguinte, estamos falando aqui de Ipanema, e a gente viu o trabalho que Ipanema vem fazendo, e Ipanema, para todos nós, é uma referência no mundo, o metro quadrado mais caro do planeta, que está lá, né, na Quinta Avenida, ou alguma coisa, mas o metro quadrado mais caro da América Latina, a gente sabe que está em Ipanema. A gente sabe que houve também uma redução muito grande da renda da classe alta, ou a classe média alta também. Isso aí é notório dentro da maçonaria, dentro do Rotary e no comércio. E você, como um executivo, né, da área do SPC, falando especificamente de Ipanema, que é um assunto muito interessante, a gente também vê que, por exemplo, o Rio de Janeiro, eu vou falar muito de Barra, de centro, da região da Zona Oeste, houve uma queda muito grande, e a gente vê em Ipanema, eu queria sentir seu reflexo do dia a dia, como é que está nessa questão da pandemia o fechamento? Porque nós tínhamos a Rua do Luxo. A Rua do Luxo, a gente viu que várias empresas, né, que a gente só tinha na Quinta Avenida, não estão mais entre nós. Algumas se mantêm, mas outras casas históricas no bairro de Ipanema também não mais lá estão. Claro, outros virão, mas está até difícil de outro vir, porque a economia, a gente não sabe o que vai ser da economia. Qual é o reflexo hoje efetivo, Monjardim, do bairro de Ipanema, que foi um dos grandes baluartes
como foi o centro da cidade, que hoje não é mais, né? Com a tradicional mesbla, com as tradicionais comércio de rua, mas Ipanema sempre teve uma tradição muito grande no comércio do Rio de Janeiro. Como é que hoje está e o que você vê disso aí? E aí depois as perguntas vão ser feitas. Primeira pergunta para você. Robert, nós tivemos e estamos hoje com 1/3 das empresas antigas antes da pandemia de Ipanema com as portas fechadas, faliram ou fecharam suas lojas. Se você entrar nas principais galerias de Ipanema, você vai ver as galerias todas com placa de aluga-se, leilão, muitas indo para leilão, e 1/3 das empresas do bairro fechou as portas. Nós temos o controle do movimento financeiro do bairro, porque o SPC ele não dá somente a informação cadastral para quem vai fazer crédito. Nós temos um software hoje também que controla a venda com cartões de crédito de muitas das empresas associadas. E o volume de negócios em Ipanema, desde o início da pandemia, diminuiu 35%. No setor de bares e restaurantes, principalmente, a situação é muito mais grave. Esse movimento diminuiu quase 40%. E fora essa crise da pandemia, o comércio de Ipanema sofre ainda outro reflexo primordial, que é o avanço desordenado da população de rua. Então, isso tem sido juntando a crise provocada pela pandemia, a crise do desgoverno que nós tivemos com a cidade abandonada pelo prefeito anterior, os 4 anos anteriores. Além da crise, o comércio de rua de Ipanema tem sofrido isso tudo, porque é um comércio de rua que depende de segurança, não é diferente de um shopping center que tem a sua segurança própria. Então, com essa quantidade de pedintes crescendo na rua e mais a crise econômica, 1/3 das nossas lojas fecharam. Eu quero aqui enaltecer a iniciativa do Pedrinho, meu amigo que é dono da churrascaria Carretão, que ele é um exemplo. Vou te dar um exemplo. O Pedrinho, há uns 2 meses atrás, eu estava almoçando na Carretão, ele falou assim: Monjardim, eu não demiti um empregado. Eu mantive todos os meus empregados, porque os meus empregados aqui todos têm 15, 20 anos de casa, o mais novo. Eu vendi um imóvel para sustentar a manutenção dos meus empregados. Então, eu me orgulho como empresário de estar retomando o meu negócio, mas muitos não aguentaram fazer isso. Muitos não tiveram capital de giro, não tiveram chance. As linhas de crédito do Pronamp não chegaram a todos os empresários, porque o sistema bancário oficial fez um atendimento reverso, priorizando as linhas de crédito do Pronamp primeiro para os seus clientes próprios, em vez de ser para o comércio em geral da cidade, como era previsto inicialmente pelo governo federal. Então, a situação em Ipanema é essa. Mas nós ainda estamos melhorzinhos em comparação à cidade, porque Ipanema ainda é uma marca internacional e de grande fluxo de turistas. Ok, vamos à segunda pergunta agora. Eu vou chamar um companheiro, mas só que fazendo referendo, é verdade, nós temos um companheiro no nosso clube, Manuel Peralta Capão, que é o dono do Garota de Ipanema, do Veloso, todos os garotos, e realmente o impacto que ele sofreu no Garota de Ipanema é terrível. Até ontem falava com ele de manhã, a coisa foi para o buraco. Companheiro Luciano, a pergunta sua. Obrigado, presidente Robert. Em primeiro lugar, agradecer aí a resenha do Carlos Monjardim, excelente, didaticamente objetiva, muito bom, muito bom. A minha pergunta é o seguinte, Monjardim. Hoje você, para fazer um aluguel de um imóvel, precisa de um fiador ou um cheque calção. Esse cadastro positivo, no teu entendimento, não substituiria o fiador ou o cheque calção? Hoje a gente vê as pessoas, às vezes, têm dificuldade de alugar, primeiro para conseguir um fiador e depois o cheque calção de, no mínimo, 3 aluguéis, né? O cadastro positivo, dando o histórico daquele cliente nos últimos 12 meses, já não serviria como uma base boa para esse sistema? Qual a sua opinião a respeito? Olha, é importante essa pergunta porque você está perfeito na teoria.
mas é importante eu frisar o seguinte: o banco de dados, o SPC, ele não decide as regras e as políticas de crédito de cada empresa associada. Nós administramos o banco de dados, mas quem decide a política de crédito, se vai conceder, como vai conceder, é cada uma das empresas associadas. Então, eu já tomei uma iniciativa há 4 anos atrás para tentar popularizar esse mercado de locação de imóveis. Antigamente, aqui no Rio de Janeiro, existe até hoje, mas está falindo, está qualquer hora fechando as portas, o chamado SPI, Serviço de Proteção ao Inquilinato. Só que o que acontece? O SPI era nosso cliente da Serasa. O SPI pegava as informações do SPC, pegava as informações da Serasa, botava numa certidão bonita, colorida deles, e vendia essa certidão por R$80 cada vez que alguém ia alugar um imóvel ou pedir uma certidão do SPI. Eu resolvi popularizar isso e acabar. Cortei o contrato que o SPC tinha com o SPI e pedi que a Serasa Experian seguisse o mesmo padrão. E lancei o SPC Imobiliário. Se você entrar no nosso site lá, você vai ver lá o item que é o SPC Imobiliário. O que é o SPC Imobiliário? Nós damos ao proprietário do imóvel ou à imobiliária, administradora, que é a nossa associada, uma ficha completa daquele candidato que está alugando o imóvel, aonde vem a vida dele toda, o score de crédito negativo e o positivo do cadastro positivo. Uma consulta custando apenas R$12, enquanto o SPI cobrava R$80 de quem vai alugar um imóvel. E hoje, a maior parte das imobiliárias do Rio já são nossas associadas, quase 80%, entre administradoras, imobiliárias, o Quinto Andar, que agora está fazendo uma propaganda grande no Sistema Globo, que eles alugam e se o inquilino não pagar, eles pagam ao proprietário, porque eles têm justamente acesso a essa base de dados nossa, do cadastro positivo e do cadastro negativo. Bom, muito obrigado. Esclareceu. Obrigado. Ok. Bom, gente, chegamos ao final dessa resenha. Queria muito agradecer ao Monjardim. Nesse momento, Monjardim, eu passo a você o nosso certificado virtual, por favor. Nesse exato momento, está chegando a você o certificado da sua participação do Rotary. Pode falar, Robert. Nesse momento, estamos entregando a você, querido amigo, o certificado da sua resenha. Então, o Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema certifica que, nesta data, Carlos Monjardim ministrou uma brilhante palestra sobre o tema Associativismo para o Bem Comum, formando parcerias civil e o poder público. Assina eu e a minha secretária Eunice, e também a todos os nossos companheiros do nosso clube. Faça chegar a você virtualmente, tá? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Queria dizer também, Monjardim, que o Rotary está totalmente à disposição e aberto de se enganjar com você, com lá os cachorreiros, né, e o Viva Ipanema, em ser mais uma ferramenta civil para que, junto ao poder público, nós possamos enganjar. E uma das coisas que você colocou com muita propriedade, que me chamou muita atenção, foi a palavra vaidade. E quando você consegue demover a vaidade num grupo de pessoas, ele se fortalece, porque ninguém é mais importante do que ninguém. E eu gostaria de, através de 2 pessoas que fazem parte do nosso clube, colocar à sua disposição, em nome, né, dos nossos companheiros, do nosso Rotary. Claro que todos estarão enganjados, mas nós temos na pessoa do companheiro Luciano Lunardelli e da nossa querida Norma Oliveira, que é a presidente da comissão agora de imagem pública, à disposição de todos os eventos, de tudo que vocês quiserem do Rotary, como é que nós podemos estar juntos nas causas dentro do nosso bairro, que você tenha mais uma ferramenta no Rotary, o que a gente pode agregar, o que a gente pode somar
quais as soluções que nós podemos agregar, apenas como parceiros, e que a gente possa realmente unir, quer dizer, mais uma instituição do bairro se unindo a vocês que já têm um trabalho consolidado e com muita humildade. O Rotary de Ipanema se coloca a vossas disposições, né, de que estão aí comandando isso, de sermos mais uma célula a aglutinar. E dentro da nossa humildade, o que nós pudermos, de alguma forma, colaborar com o crescimento do bairro de Ipanema em relação ao turismo, em relação à segurança, em relação a também... Nós temos comunidade carente no entorno, quer dizer, às vezes a gente olha só lá para o lado do mundo, para a Zona Norte, e às vezes do nosso lado tem gente precisando de muita coisa, coisas que nós já fazemos dentro do nosso bairro, mas se nós fizermos em conjunto, somarmos os esforços, com certeza seremos grandiosos. Tá bom? Muito obrigado. Meu presidente. Vamos estreitar isso aí com certeza. Nesse momento, eu passo a palavra ao companheiro Luciano Lunardelli para fazer o protocolo final da noite para a gente encerrar a nossa reunião. Por favor, Luciano. Muito obrigado, presidente Robert. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos nessa reunião. Nós chegamos a ter mais de 20 pessoas na nossa sala de conferência. Agradecer a presença da Débora Matos, do Vivo Ipanema, ao nosso palestrante Carlos Monjardim, presidente da Associação de Moradores e Amigos de Ipanema, presidente da Câmara de Diretores Lojistas de Ipanema e da Associação Comercial de Ipanema. Agradecer também a presença dos companheiros Eunice Caldas, Antônio, nosso secretário executivo, Cláudio da Cunha Vale, governador Fávaro, do Rotary Clube Nova Iguaçu, companheiro Luiz Pinho, que está nos assistindo lá de Lisboa, Carlos Evaristo, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Porto Maravilha, companheira Camila Fernandes, ao Davi Ferreira, do Rotary Clube Rio Comprido, governador assistente, as companheiras Norma e Flávia Vácia, Verônica Góes, também prestigiando a nossa reunião, grande companheiro Major André Corvelo, Marquinhos, companheiro Marquinhos, G7, a companheira Ludmila Milito, do Cachorreiros da Paz, bastante voluntariosa em Ipanema, a nossa companheira governadora assistente Zélia Heraldit, nosso governador Fernando Moreira Faria, companheira Dora Zinger, do Rotary Clube Copacabana, e o nosso governador Jope Padrão, do Espírito Santo, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Tijuca. Queria só fazer um adendo ao Jope. O Jope talvez tenha sido aí o padrinho nosso dessa aproximação nossa com a Operação Ipanema Presente, com o Carlos Monjardim, da Associação de Moradores, com a Débora Matos, do Vivo Ipanema, e com a Ludmila Milito, do Cachorreiros da Paz. Foi através do Jope que ele me apresentou a essas pessoas, e eu acho que, como o nosso presidente Robert falou, o Rotary só vem ajudar e parcerar com vocês, seria um prazer. Nós tentamos há muito tempo fazer isso. Então, eu passo a palavra ao nosso companheiro presidente Robert Barbosa. Muito obrigado, companheiro Luciano Lunardelli, pelo protocolo. São 21h13 e, como um bom britânico, apesar de ter, né, na raça indígena, não americana, finalizando, e é assim que o nosso clube tem feito um sucesso absoluto. Entraram no YouTube também, já teve uma contabilidade no Facebook, mais de 50, 70 pessoas numa noite de quinta-feira, muito satisfatório, muitos parabéns aqui, então muito obrigado a você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, que tem entrado na sala, saído. Então, é por isso, porque a gente tem horário para começar, a gente tem horário para iniciar, e às vezes falar com o Monjardim, ou com o desembargador, com o ministro, que só tem 30 minutos, às vezes é desesperador, mas a gente, com um jeitinho, consegue, e é um sucesso absoluto. Porque hoje, no EAD, ninguém consegue mais ficar 1h30, 2 horas ouvindo. A gente está cansado, tem as atividades, tem que jantar. Então, queria muito agradecer a todos vocês que participaram, que prestigiaram aqui, e dizer o seguinte: semana que vem nós temos uma palestra da nossa secretária municipal de assistência social, que é a nossa querida Laura Carneiro, e vai fazer uma palestra para nós aqui
sobre a questão da assistência social, exatamente também nessa questão da pandemia, como encontrou o Rio de Janeiro. A gente já sabe o que vem por aí, mas vai ser uma pessoa, e por incrível que pareça, uma pessoa que o Monjardim acaba de falar, né, que foi de grande valia nessas soluções para onde nós temos a nossa unidade rotária. Então, muito obrigado. E, nesse momento, eu agradeço aqui, em especial, para finalizar, aos governadores, presença de 3 governadores hoje com a gente, o Fávaro, o Joper e o Fernando Farias, muito obrigado. E também um agradecimento especial à minha governadora assistente, Zélia, muito obrigado pelo seu carinho, eu estendo a todos os rotarianos, em nome da Zélia, o agradecimento dessa noite, e há 2 convidadas que eu transmito a todos os convidados e a todos aqueles telespectadores que estiveram com a gente, o nosso muito obrigado. A Débora e a Ludmila. Obrigado pelo carinho de vocês. O Rotary também está aberto para vocês toda quinta-feira. Independente de qualquer coisa, se precisarem entrar em contato, depois vamos trocar telefone, vamos nos unir e tenha no Rotary de Ipanema um parceiro nas causas para o bem comum de Ipanema. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, bom retorno aos seus lares, às suas camas, um bom jantar e até semana que vem. Obrigado, gente. Boa noite aí.